deputada Dani Cunha, pelo convite. Cumprimento também o nosso relator, deputado Rubens Pereira Júnior. Vou tentar aqui, deputada Dani, ser bastante pontual. Fiz 12 propostas de alteração, tanto da Lei 9.504, a Lei das Eleições, como também da Lei 9.096. E posso apostar que o grande tema, ou a grande polêmica dessa eleição municipal de 2024 vai ser esse problema relativo à inativação dos órgãos partidários municipais em decorrência da não prestação de contas. Hoje, você fala para um presidente municipal, poucos têm coragem de assumir um órgão partidário, porque recai em cima da sua pessoa, inclusive física, enormes obrigações contábeis, fiscais, junto à Receita. E aí você tem que dizer para ele, olha, além de tudo, você vai ter que prestar contas anualmente, e no ano de eleição, independente de ser eleição municipal, inclusive na eleição geral, você é obrigado a prestar uma prestação de contas de campanha onde não há movimentação. Então, minha proposta seria a alteração na Lei 9.096, exigindo a prestação de contas, tanto anual como eleitoral, apenas dos órgãos partidários que tenham recebido recursos do fundo partidário. Acho que seria isso primordial. A Justiça Eleitoral tem como fazer essa verificação, porque o fundo partidário ele vem em repasses, né? Ou do Diretório Nacional ou do Diretório Estadual, e esses, sim, obrigatoriamente, devem, sim, prestar contas, informa a Justiça Eleitoral que tem como verificar, olha, aquele órgão daquela cidade específica recebeu recurso, aí recai, sim, sobre ele obrigatoriedade de prestação de contas. Acho isso fundamental para que a gente estimule, né, que se constitua órgãos partidários nas localidades fora do período eleitoral, né? E não adianta dizer aqui que, olha, mas existe a prestação de contas simplificada, se na prestação de contas simplificada você precisa ter um contador, você precisa ter um advogado, você precisa acompanhar o processo no PJE. Então, vamos acabar com a prestação de contas, só exigir a prestação de contas de quem recebe recursos públicos. Outro fato, tem, inclusive, há muito tempo, deputada Dani, batido nessa tecla, quando esta casa aqui ela alterou a 9.096 para dizer o seguinte, olha, a prestação de contas agora vai ter só como consequência a devolução mais multa e não a suspensão do fundo partidário, inclusive reconhecendo a imprescindibilidade dos partidos políticos, se esqueceu de alterar a Lei das Eleições, a 9.504, porque existe ainda lá, no artigo 25, a possibilidade da Justiça Eleitoral decretar a suspensão do fundo partidário como consequência da desaprovação da conta de campanha, não anual, né? Então, esse é um reparo que já se faz muito tempo, tenho feito essa cobrança e acho que chegou o momento da gente justamente impedir a suspensão, até porque a prestação de contas da campanha é só de um curto espaço de tempo. Um ponto unânime aqui, tenho acompanhado os debates desse grupo de trabalho, é a antecipação tanto do período de convenção como do registro de candidatura. Todos já sabemos quais são os benefícios e as dificuldades para que a Justiça Eleitoral consiga dar uma resposta para o eleitor contra a registrabilidade daquele que ele pretende sufragar no dia do voto, mas, evidentemente, deputado Rubens Júnior, não é uma solução fácil. Por quê? Eu não posso adiantar muito a convenção e o registro, o candidato é escolhido convenção e você fala assim para ele, agora vai para casa esperar, porque daqui 30 dias você começa a campanha, né? Tem um efeito positivo, não só em relação a essa questão da Justiça Eleitoral dar uma resposta, mas o efeito positivo para os órgãos partidários na distribuição do FEFEC. Hoje é uma loucura para os partidos nacionais, num curto espaço de tempo, conseguir passar para os diretórios municipais, passar por eles passarem para os candidatos, ter número de conta, cadastramento em banco. Então, muitas vezes, e a reclamação é essa, o fundo eleitoral chegou só na última semana de campanha. Por que chegou, deputado Rubens? Porque chegou, porque tem toda uma burocracia e nós encurtamos muito nas últimas reformas eleitorais o período de campanha. Mas a minha sugestão aqui, modestiamente, seria de se estender, mas não muito, devido a essa dificuldade, talvez aí num prazo de 10 a 15 dias já ajudaria bastante tanto as agremiações partidárias como a própria Justiça Eleitoral.
Questão também do limite de gastos. Com todo respeito, essa casa tem reiteradamente se equivocado em relação à fixação do limite de gastos. Quando foi em 2016, houve a necessidade da fixação de um limite único, se refletiu os gastos por cada município na eleição de 2012. E há grande disparidade. Eu vou dar um exemplo pontual do Estado de São Paulo, onde eu advogo há mais de 20 anos. 3 cidades, por volta de 100 mil eleitores, que é a cidade de Rio Claro, a cidade de São Carlos e a cidade de Araraquara. Elas, cada uma tem entre 90, 100, 110 mil eleitores, são distantes 50 quilômetros uma da outra. Lá em Rio Claro, o candidato a prefeito pode gastar 250 mil. Lá em São Carlos, 1 milhão. Em Araraquara, 2,5 milhões. Há alguma coerência nisso? E a Câmara se equivocou novamente quando foi fixar o limite de gastos em 2020, se apegou em 2016, se apegou em 2012. Já é tempo desta casa fixar o limite, o teto de gastos para campanhas majoritárias com base no eleitorado, né, de cada município. Isso é fundamental. Também ajudaria muitos partidos políticos. Hoje a gente já tem bastante claro na legislação a não solidariedade e subsidiariedade entre os órgãos partidários, né? O órgão nacional não responde por dívidas da estadual, da municipal e vice-versa, mas ainda não está muito claro na legislação a ausência de solidariedade entre a agremiação partidária e o candidato. Ainda estamos vivenciando a dificuldade de, após as eleições, partidos sendo cobrados por dívidas contraídas pelos candidatos, no qual ele não houve nenhuma participação, nenhuma anuência. Isso deve ao equívoco, porque o Código Eleitoral, ainda vigente, diz que toda a propaganda será realizada, né, sobre auspícios do partido político, e isso ainda a Justiça, principalmente na área civil, tem imposto obrigações a pagar a partidos políticos, sequer sabe se aquela dívida efetivamente foi contraída ou é existente. Então, nós precisaremos também, ao modo do que foi regulamentado com as hierarquias partidárias, também deixar claro na legislação, deputado Rubem Júnior, essa ausência de solidariedade entre partido e candidato. Também é preciso, isso é um problema muito grande na eleição municipal, expressamente se possibilitar que o candidato majoritário, candidato a prefeito, ele custeie, né, ou com dobrada, ou com propaganda, ou com televisão, ou com material, as campanhas dos proporcionais da sua coligação, ainda que não sejam do seu partido político, com recursos do FEFEC, né? Nós temos enfrentado ainda na Justiça Eleitoral, em relação a algumas modalidades de propaganda, há, inclusive, a obrigatoriedade de devolução do recurso, porque o prefeito acabou custeando o santinho com o recurso do FEFEC, que é fixado partidariamente, com o candidato da sua coligação, mas que não necessariamente era do seu partido político. Então, isso também a gente precisa deixar claro nessa nossa mini-reforma eleitoral. Questão das cotas de recurso financeiro em relação à raça, né? Acredito que a decisão que nós tivemos na eleição passada, em cima da hora, fixando em relação à proporcionalidade do número de candidatos lançados pelo partido, ele justamente vai contra essa política de inclusão, né? Até porque isso é um desestímulo, né? Porque quanto mais candidatos negros, né, mais os partidos terão que investir com isso, isso acaba restringindo e, pior, acaba estimulando a autodeclaração racial de forma fajuta ou falsa. Então, acho que a Câmara poderia também fixar um patamar, um percentual, como faz na cota feminina, também em relação à raça, em 10%, 15%. Nosso grupo de trabalho também vai precisar se debruçar em relação aos efeitos do reconhecimento pela Justiça Eleitoral das candidaturas fictícias, né? Isso não há nenhuma dúvida, né? Muitos mandatários têm sido apeados dos seus cargos em relação a fatos completamente alheios, que não tiveram nenhuma responsabilidade, nenhum conhecimento. Muitas vezes a culpa por isso é do dirigente partidário, que sequer é candidato, né? Então, também é importante que esse tema seja abordado aqui no nosso grupo de trabalho. A questão da desincompatibilização,
né, com também o encurtamento das campanhas eleitorais, não faz hoje, deputado Rubens Júnior, nenhum sentido se exigir a desincompatibilização de funcionários públicos 3 meses antes da eleição, onde ele sequer foi escolhido ainda em convenção como candidato, né? Então, eu acho, inclusive, à custa do erário, né? Porque esse candidato ele se desincompatibiliza, né, e continua recebendo, né? Então, também já é tempo da gente se debruçar em relação a essa desobrigação de desincompatibilização, quem sabe, no momento da escolha em convenção partidária. Também a minha sugestão vai no sentido em relação às sobras, né? Hoje, o partido ou o candidato que tem sobras do recurso do FEFEC é obrigado a recolher ao Tesouro Nacional. Isso acaba, muitas vezes, estimulando a gastos desnecessários, porque se aquele recurso vai ser devolvido para o Tesouro Nacional, vamos gastá-lo. Se aquele recurso é distribuído conforme as bancadas, seria absolutamente natural que, na hipótese de não gasto esse recurso, isso seja, em vez de transferido pelos candidatos e os partidos para o Tesouro Nacional, mas para as contas reservadas à movimentação do fundo partidário da própria agremiação. E, em relação, para terminar, deputada Dani, pagamento de irregularidades. Hoje, recentemente, em boa hora, por construção jurisprudencial, o Tribunal Superior Eleitoral tem permitido o pagamento por irregularidades no recurso do fundo partidário, com recurso do fundo partidário, mas ainda veda o recolhimento de multas eleitorais ou multas por atraso de uma conta bancária, de um boleto, ou mesmo multas decorrentes daquilo que nós chamamos no Justiça Eleitoral RONE, recursos de origem não identificados, com recursos do fundo, trazendo aí grande prejuízo às agremiações, que, afinal de contas, se tem esse orçamento à sua disposição, que ele o gaste, né, em vez de gastar na sua atividade fim, se ele optou ou se está endividado, que ele consiga arcar e se restabelecer. Nós chamamos, até em São Paulo, que seria necessária uma recuperação judicial dos partidos políticos, né, que realmente estão endividados, que isso possa ser feito com os recursos públicos, tendo em vista hoje as dificuldades de arrecadação de recursos. Então, bem rapidamente, peço desculpas aqui por ter falado de atropelo, mas são muitas as propostas, muitas pessoas ainda a falar, e eu agradeço a oportunidade de poder ter contribuído. Doutor Ricardo, muito obrigada pelas suas colocações, também de extrema importância. São os temas aqui também já surgiram, por exemplo, a desincompatibilização foi um tema que surgiu bastante ontem também. A questão do registro de candidatura tem sido praticamente unanimidade em todas as conversas.